Olá, queridos irmãos, queridas irmãs de Ideal Espírita. Olá também você que veio conhecer o Espiritismo por meio da Web Rádio Ser Fraterno. Se você estiver aí pelo YouTube do canal, você está nos assistindo. Se você está na Web Rádio apenas ouvindo, de qualquer forma, seja muito bem-vindo, que essas reflexões dessa última semana, que a gente encerra o mês de janeiro, meu Deus, como tem corrido, né? Talvez seja um convite a repensarmos de como temos usado o nosso tempo, mas enfim, tomara que as reflexões desse programa Estudo Edificante, dessa última semana de janeiro, nos auxiliem aí nossa caminhada e nos dê forças e ânimos renovados. Nós vamos trabalhar um texto, uma mensagem de Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, a lição de número 23, onde Emmanuel intitula como sendo seguindo à frente. Ele faz menção a Jesus, o nosso mestre maior, que segue adiante de nós, nos deixando um caminho aberto, desafiador, bem verdade, porque a escolha de segui-lo será nossa, mas um caminho que, por certo, culminará um resultado de paz, de alegria, de felicidade. As palavras de Jesus, registradas em João capítulo 14, quando ele diz: eu sou o caminho, e a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, deveriam ser entendidas como um convite desafiador para seguirmos adiante. No texto que nós citamos, do livro Ceifa de Luz, Emmanuel vai trabalhar a lição seguindo à frente, e ele vai usar uma fala de Paulo de Tarso, registrada na primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Lá está dito assim: aquele que está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. As reflexões de Emmanuel vão discorrer sobre a ideia de um condicionamento. Se alguém está em Cristo. Meus irmãos, é muito fácil a gente chegar a Jesus. Talvez seja mais desafiador permanecermos nele, ficarmos nele. A gente chega porque tem um problema de saúde, a gente chega para pedir por um familiar, a gente chega para tentar trabalhar e tratar um processo obsessivo, mas permanecer em Jesus é o desafio. Mas à medida que nós permanecemos em Jesus, nos transformamos numa nova criatura. É algo que tem uma condição. A gente podia brincar aqui e chamar de efeito Tostines. Não sei quantos aí que estão nos acompanhando vão se lembrar de uma campanha publicitária de biscoitos Tostines há muito tempo atrás. E a campanha dizia assim: eu não sei se os biscoitos Tostines vendem mais porque estão sempre fresquinhos, ou eles são sempre fresquinhos porque vendem mais. A ideia de que na medida que eu me esforço para ficar com Jesus, para ficar nele, os resultados da transformação moral vão aparecendo em mim. A nova criatura surge, o homem que se transforma naquele que perdoa, aquele que ama, que é mais humanitário, que tenta ser mais justo, mais tolerante, mais afetivo, começa a acontecer. Mas, ao mesmo tempo que esse homem começa a acontecer, essa mudança começa a surgir, imediatamente nós queremos ficar mais perto de Jesus. Então, é um círculo virtuoso. Na medida que estamos com Jesus, nos transformamos numa nova criatura. Interessante lembrar que ele diz que tudo se faz novo. É claro que todos nós estamos num processo, numa caminhada de fazer com que as coisas sejam novas. Então eu preciso, meus irmãos, validar as conquistas que tenho feito até aqui. Por mais que muitas vezes ela nos pareça uma conquista ainda tão pequena. Sim, mas faz parte. Uma longa caminhada, diria Lao Tse, começa com o primeiro passo. Uma caminhada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Então Jesus, sabendo do esforço que teremos que fazer, sabendo que essa ascensão moral que nos aguarda é algo inevitável, na lição que Emmanuel trabalha, ele vai estar seguindo à frente. Interessante lembrar que nesse processo, a gente sempre teve a informação de Jesus de que ele estaria seguindo à frente. Me recordando aqui o início do ministério do Senhor, quando ele vai convidar os primeiros 12 discípulos, e ele
está convocando ali, no primeiro momento, Pedro e André, seriam convidados a se transformarem em pescadores de homens, claro que usando aqui as redes do amor, da informação, a rede do esclarecimento, que consola os corações. Quantos meus irmãos estão sedentos de serem alcançados pelas mensagens renovadoras de Jesus, através da revisão feita pelo Espiritismo desse pensamento religioso, trazendo como Evangelho redivivo, trazendo a mensagem do Cristo, a sua essência, a fim de saciar os corações cansados. É interessante que a fala diz assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ora, meu irmão, minha irmã, pescar homens, mas vir após ele. Ele prometeu que iria seguir à nossa frente. Ele promete também, lá em Mateus 28, na parte final do seu ministério, ele já teria sido preso, já teria sido morto, já reaparece aos discípulos por cerca de 40 dias, e agora, no último momento, momento da ascensão aos céus, Jesus de Nazaré reúne os 500 da Galileia. Quem tem uma narrativa linda sobre isso é Humberto de Campos, no livro Boa Nova, capítulo 29, com esse título, os 500 da Galileia. Reúne aqueles homens e diz para eles: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Antes teria dito: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Era a missão, é a nossa missão, de dividir aquilo que ouvimos do Senhor, que aprendemos dele, deixando de lado as informações de um Deus que castiga, que pune, para entender um Deus Pai amoroso que entende nosso coração e quer a nossa ascensão moral, nos convida a um trabalho voluntário de escolher fazer o trabalho necessário para conquistá-la. Mas, enfim, ele prometeu que estaria conosco o tempo todo, até a consumação dos séculos. Consumação dos séculos, sim, a Terra tem uma data prevista para explodir, os planetas explodem, sóis explodem, a data para a Terra explodir daqui a 5,6 bilhões de anos, quando todos nós, espíritos da Terra, já estaremos alcançando, ou teremos alcançado a perfeição moral, seremos espíritos puros. Não mais será necessário um planeta material. A Terra migrará para a 5ª categoria de mundos. Será um planeta angelical. A matéria Deus vai reaproveitar na confecção de outros planetas, porque Deus recicla, e nós estaremos purificados do ódio, da mágoa, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, num processo onde hoje é o dia mais importante, onde eu faço escolhas, onde eu decido seguir de mais perto a Jesus, sabendo que ele vai à frente. Meus irmãos, a promessa é que até lá ele estaria conosco, ao nosso lado, seguindo conosco, nos trazendo orientação, nos propondo um caminho de ascensão para que pudéssemos alcançar o beneplácito de ter o conhecimento para usá-lo a nosso favor. Então, essa nova criatura que vai se transformando dia a dia e vencendo as mazelas e se transformando nesse novo homem que um dia inevitavelmente seremos. Emmanuel, então, em cima desse texto, em 2 Coríntios 5,17, ele traz um cenário, ele começa a dizer que dificuldades, fracassos e conflitos fazem parte, meus irmãos, da nossa realidade. Nós somos seres imperfeitos, encarnados num plano de provas e expiações, necessitados de passar por provas e expiações. Senão não estaríamos aqui. E é claro que dificuldades e fracassos e conflitos vão fazer parte da vida. Só que Emmanuel nos revela, nos lembra de que diante desse cenário, muitas vezes nós acionamos o pessimismo. É uma tendência que temos. Até porque é uma tendência que foi construída ao longo dos séculos, das vidas anteriores. Meus irmãos, eu posso afirmar aqui que todos nós, presentes nesse estudo edificante, já tivemos encarnações escravas. Sim, escravos do berço ao túmulo. O que era que o escravo via? Desvalias, ofensas, abusos, ultrajes. Naqueles momentos, nós acreditávamos que aquilo fosse verdade. Alimentamos uma baixa estima. Essa baixa estima, ela se deriva em pessimismo. Então, tudo que a gente pensa que pode fazer, haverá sempre um pensamento oculto, sabotador, dizendo, não vai dar certo. François de Geneve, no Evangelho segundo o Espiritismo,
Item 25, capítulo 5, ele trabalha o item melancolia. Melancolia era a palavra que se utilizava na época de Kardec para se definir como depressão. Ele vai dizer para a gente de que nós estamos encarnados num planeta que é um degredo de provação, e que seria natural que tivesse preocupações, inquietações, desgostos, tribulações, mas ele recomenda que a gente afronte esses problemas. Sim, meus irmãos, a vida, a sua vida, a minha vida, a nossa vida, ela tem problemas, desafios, e nós só iremos resolvê-los na medida que resolvermos enfrentá-los. O Conselho de Geneve nos recomenda afrontar, ainda de maneira resoluta, sabendo e tendo certeza que em Jesus somos mais do que vencedores. Mas, enfim, essas preocupações, essa luta a serem afrontadas, Emmanuel, então, ressalta essa ideia de que o pessimismo de raiz pode estar sendo o nosso próprio sabotador. Mas é interessante lembrar também que ele diz que a vida nos convida a mantermos em novas empresas. Ele nos convida, a vida, ao trabalho e à renovação. Essa vida que muitas vezes a gente não vê os sinais. Porque no texto do Emmanuel ele fala do sol que brilha, ele fala do ar, do mar de oxigênio, do progresso, do trabalho, do chão que produz. E mesmo diante da mensagem viva da vida, dizendo que a vida prossegue, precisa prosseguir, a gente ainda abriga no coração, ele diz, à noite. Ainda preferimos, por conta do pessimismo, abrigar as trevas em nós mesmos. Meus irmãos, é preciso vencer essas trevas. É preciso vencer o pessimismo. E o remédio direto, natural, seria alimentar o otimismo. Com base em quê? Com base numa crença na lei de progresso. Com base numa crença na proposta da questão 115 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec nos recomenda, dizendo que fomos criados iguais, simples, ignorantes, no entanto, predestinados à perfeição moral e que precisamos abraçar o caminho da ascensão. Emmanuel, numa das suas lições, nos convida, a lição número 2, número 3, número 2 do livro Palavra de Vida Eterna, do Vinha de Luz, lição 2, o arado. E ele diz assim, abraça o arado do trabalho, do serviço, nos convidando a trazer os esforços máximos para vencer o pessimismo de raiz e alimentar no homem essa verdade de que um dia seremos perfeitos. E essa perfeição, meus irmãos, será conquistada a tal nível que um dia alcançaremos a performance dos Messias. Seremos também o Cristo. Ora, palavra de Jesus em João 14, versículo 12, onde ele diz que um dia faremos as obras que ele fez e ainda faremos maiores. É claro que esse dia ele chegará na medida que nós nos esforçarmos hoje para nos empenharmos um pouco mais, para, nesse momento, pensar um pouco mais com um olhar de otimismo e não de pessimismo. Seguindo Emmanuel no raciocínio, ele tem então uma ideia, ele propõe uma ideia de que para vencermos esse pessimismo de raiz, é preciso enxergar a vida com os olhos do Espírito. Está lá na lição 23 do Ceifa de Luz. Leia depois. Pegue o texto, faça a leitura, para servir de um complemento para a sedimentação dos conhecimentos. Mas, enfim, ele diz, ergue-te em espírito e empreende jornada nova. Meus irmãos, eu preciso olhar para diante, eu preciso seguir a minha caminhada, renovar a minha proposta, porque nós somos espíritos imortais, passando pelo mundo das matérias, pelo mundo físico, em busca de ascensão moral. Há um texto que eu quero trazer para os companheiros, do livro Jesus e a Atualidade, da Joana de Andes, pelas mãos de Divaldo Franco, capítulo 2, Jesus e Reencarnação. E ali Joana vai dizer assim, só vou ler rapidamente. Me permitam ler, não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. Renasce do teus escombros. Recomeça a recuperação de imediato. Renascer dos escombros. Meus irmãos, olhar para o nosso passado, para aquilo que sobrou de entulho, de resíduos, e tentar tirar dali aprendizados profundos que vão auxiliar o espírito mortal na sua caminhada evolutiva. Eu me lembrei daquela ave da mitologia grega, a fênix. Fênix é uma ave de grandes proporções, e quando ela morria,
ela entrava em ebulição, ela entrava em autocombustão, perdão, meus amigos, ela se queimava, mas ela renascia das cinzas. Temos que olhar o passado, erguer nossos espíritos e olhar com um olhar espiritual, sabendo que dificuldades podem ser entendidas como benefícios. Sim, porque na verdade escondem informações. E olhar para o ontem e perceber que o ontem pode ser precioso banco de dados para não cometermos mais os mesmos erros do passado. Emmanuel, nessa lição, seguindo à frente, dizendo para a gente que o desafio é grande, mas o Senhor nos prometeu ir conosco, abrindo os caminhos, e isso traz uma segurança, isso traz uma certeza de que alcançaremos o objetivo, mas claro que não será tão fácil assim, mas ele nos propõe a olhar para uma estrada e entender que uma estrada se complementa na outra. Ele me fez lembrar, durante a preparação desse material, de uma frase de um filósofo americano chamado Orson Swett Marden, onde ele diz que quando na vida uma porta se fecha para nós, há sempre outra que nos abre. Em geral, porém, olhamos com tanto pesar e ressentimentos para a porta fechada que não nos apercebemos da outra que se abriu. Meus irmãos, é assim. O pessimismo nos faz olhar para a porta que se fechou, lamentar dela, encontrar culpados, armazenar sentimentos ruins, mas o pessimismo pode ser vencido quando eu olho para a lei de progresso e entendo que automaticamente, quando uma porta se fecha, uma outra se abre. E eu lanço mão da possibilidade de usar essa nova porta e avançar na minha caminhada. Então, eu queria te dizer que, independente do que resultados tivemos até aqui na nossa história reencarnatória, hoje o dia é importante, porque eu posso fazer novas escolhas, eu posso seguir adiante, eu posso levar comigo essa riqueza de poder aproveitar o tempo que me resta na encarnação para focar definitivamente numa proposta de usá-lo com mais propriedade. A gente tem uma fala, o Chico Xavier, muito conhecida, trazida pelo venerando, na verdade a autoria não é dele, a autoria é de James Sherman, um filósofo americano também, mas ele dizia que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Nós temos o direito dado por Jesus para fazer um novo começo. No entanto, no texto do Emmanuel, ele vai sugerir que a gente varra os escaninhos da nossa alma, fazer uma limpeza. Como é que eu faço essa limpeza? O apóstolo Paulo nos sugeriu um processo que acontece de duas maneiras. A primeira, ele trabalha Colossenses 3, versículo 8, onde ele vai nos sugerir nos despojar, abandonar aquilo que nos serve. E, ao mesmo tempo, ele nos convida a construir, em Efésios 4, 24, nos revestir do novo homem. Processo paralelo. Então, eu olho para o meu defeito, detecto a minha imperfeição, mas eu não me denigro por isso. Eu vou trabalhar para vencer, eu vou varrer os caminhos da alma. E eu vou, então, despojar daquilo que não serve e vou construir aquilo que é bom. É um processo. Revestindo e despojando. Revestindo, despojando e revestindo. Um processo onde nós temos que aproveitar esse momento presente. Esse momento que, por certo, segundo a questão 799 do Livro dos Espíritos, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Aquela questão que Allan Kardec indagou, como pode o Espiritismo contribuir para o progresso? A resposta é essa. Deixando o materialismo, deixando a vida futura, ele diz assim, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo faz com que os homens entendam, compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. E diz que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. É essa a proposta, meus irmãos, onde a gente vai nos esforçar na visão de Emmanuel, e a parte final da lição diz assim, renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo. É um binômio que nós não podemos deixar de adotar diariamente. Trabalhar, sim, nos tornarmos útil para a sociedade que vivemos, para a família que vivemos, tendo a disposição de oferecer nossos talentos, mas também servindo. E o servindo vai mais profundo que o trabalhando, porque o servindo é quando eu faço de maneira voluntária,
quando eu faço sem esperar resultados, quando eu dou com a mão direita sem que a outra fique sabendo. A ideia de uma caridade voluntária, uma caridade anônima, uma caridade em que eu não cobre dos outros resultados. Esse servir talvez seja um dos pontos fundamentais para que eu possa conquistar a minha ascensão moral. O servir, quando eu preciso olhar para o outro e ver nele o irmão que de fato ele é. Um serviço que eu aprendi, que deveríamos ter aprendido com Jesus, porque ele nos disse lá em Mateus 20, 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No passado da teologia, a gente interpretava se dar a vida como morrer. Também faz parte, mas é muito mais. É quando eu me decido gastar, me desgastar em favor do outro. E Emmanuel completa dizendo a lição que, e à medida que avanças, caminha fora entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberás que todos os obstáculos e sombras de ontem se fizeram lições, experiências, enriquecendo-te o coração de segurança e de alegria, para que sigas em paz no rumo de conquistas imperecíveis ante o novo amanhecer. Seguir adiante o desafio da evolução moral, sabendo que o Senhor irá ao nosso lado, nos conduzindo, nos levando pelas mãos. Interessante para a gente poder lembrar aqui, há uma história que é muito trabalhada, muito dita na internet, conhecida por Pegadas na Areia. Você lembra desse texto? Pegadas na Areia. Aqui nós fizemos uma adaptação. Certo discípulo de Jesus reencarnaria para viver um período aqui de provas e de lutas, enfim, de se autoburilar. E ele ouve de Jesus a informação de que nunca ficaria só. Nunca ficaria só. E ele passa a encarnação, realmente enfrentou lutas, dificuldades, mas ele galga as conquistas e retorna ao mundo espiritual. E agora, numa avaliação da reencarnação, e na história, a avaliação é feita acompanhando 2 pares de pegadas na areia. Um deles, o de um par dele e outro de Jesus. E ele percebe, curiosamente, que em determinados momentos, especialmente os mais difíceis, as pegadas de Jesus, elas desapareciam. E ele fica, na sua infantilidade espiritual, decepcionado. Puxa, Jesus Cristo me abandonou na hora mais difícil. E quando ele tem a oportunidade de reencontrar o Senhor e vai explicar a situação, ele diz: puxa, Senhor, tu me disseste que jamais me abandonaria, e agora está aqui, logo na hora mais difícil. Rabi da Galileia sorri, olhando para a infantilidade daquele espírito, e diz: não, meu irmão, nessa hora foi quando eu peguei você no colo. É assim, meus irmãos, a caminhada difícil, longa, desafiadora, cheia de percalços, de desafios, mas o Senhor vai à frente, nos conduzindo. E para a gente poder fazer o fechamento, eu me lembrei de Paulo, de Tarso, escrevendo ao amigo Timóteo, primeira carta, perdão, meus irmãos, foi Pedro. Pedro, escrevendo a Timóteo, primeira carta, não foi a Timóteo, escreveu para a igreja, misturando os textos, capítulo 2, versículo 21. Pedro diz assim: porque para isso sois chamados, pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Seguir as pisadas do Cristo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas ele vai seguir na frente, nos ajudando, ele que o Espiritismo vem resgatar em sua principal questão, 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem? O verbo é no presente, está oferecendo agora para você e para mim, para que ele possa nos servir de guia, nos servir para parâmetro de autoavaliação. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta, meus irmãos, é a menor do livro: Jesus. Jesus modelo, aquele que nos ajuda a modelar a nossa performance moral. Jesus guia, aquele que conhece o caminho, que está pronto para nos conduzir pelo caminho, para nos ajudar a vencer a caminhada. Há uma passagem do livro de Marcos, capítulo de número, deixa eu conferir aqui, se eu encontrar aqui, está aqui, meus irmãos, é a passagem
final, Marcos capítulo 16, último capítulo do Evangelho de Marcos. E ele fala sobre aquele momento em que Jesus está sepultado lá no túmulo de José de Arimateia, foi emprestado, o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça, não tinha um túmulo, mas enfim, está ali sepultado, é domingo pela manhã, as mulheres vão até o sepulcro, Maria de Magdala, Maria Madalena e outras, mais uma outra Maria, vão colocar um perfume no corpo de Jesus. Era um hábito que se tinha. E a preocupação que elas tinham durante o caminho era de que quem iria tirar a pedra da porta do sepulcro? E agora chegam lá, a preocupação passa, porque eles encontram a pedra removida. E alguém sentado, vestido de branco, elas pensaram que fosse um anjo. E ao indagar do anjo, o anjo diz: a quem procurais? Jesus de Nazaré? Não está mais aqui, já ressurgiu. E vai adiante, diz: avisai a Pedro, dizei a ele que o Senhor vai adiante para Galiléia e o vereis como ele vos disse. Era o cumprimento da promessa de que Jesus iria adiante. E agora ele chega naquele cenáculo, estão ali os homens recolhidos, amedrontados, e com razão. Ora, seu líder havia sido morto, poderia estar buscando matá-los também, e o Cristo materializa-se. Ele passa pela parede e agora ele olha para aqueles homens e diz: a paz seja convosco. Mais tarde, aqueles homens amedrontados, depois daquele encontro com Jesus, compreendendo que a mensagem de Jesus não é para a vida material, é muito mais para a vida espiritual, para a conquista da ascensão do patrimônio imperecível. Entenderam naquele momento que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Aqueles homens se transformam em vultos corajosos, que vão entregar as suas vidas para pregar o evangelho do reino, para que ele chegasse até os nossos corações. E esses homens agora, movidos pela energia do amor, se dedicam até a morte. Lá no livro Boa Nova, capítulo 29, nós já citamos aqui aqueles que viram a ascensão de Jesus ao plano maior, o retorno dele ao plano maior, diz Humberto de Campos que nunca mais deixaram de reencarnar na Terra para pregar com veemência o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho que chega aos nossos corações, esse Evangelho que nos desafia a tentar nos tornarmos melhores, mas um Evangelho também que nos dá a segurança de que, embora seja árdua a caminhada, desafiadora, muitas vezes nos dando a sensação de termos fracassado. Essa sensação que não é real, mas essa caminhada nós podemos fazer, se quisermos, sabendo que Jesus segue à frente. Seguir a Jesus é uma decisão, meus irmãos, é uma escolha. Seguir a Jesus não é apenas uma atitude formal. Seguir a Jesus é tentarmos, de alguma maneira, nos esforçar dentro do nosso limite de possibilidades, para fazer o máximo que pudermos, para aplicar aqueles ensinos evangélicos no nosso dia a dia. A começar, por exemplo, pelo perdoar 70 vezes 7, a começar por lembrar de que diante do mal que recebemos é preciso devolver o bem, para nos lembrar de que não será fácil entrar no reino de Deus se não nos tornarmos servidores, aqueles que serão úteis, assim como Cristo veio e disse que veio para servir e nos convida a com ele sermos servidores, para seguirmos adiante numa caminhada aqui, divulgando o Evangelho de Jesus como pescadores de almas, para que essas almas, esses homens, compreendam mais a verdade espiritual, trazida pelo Espiritismo, essa realidade divina, para que possamos ganhar tempo, trazendo prioridades especiais para conquistarmos o grande patrimônio que o Cristo chamaria de tesouro dos céus. Que essa última semana de janeiro seja para você abençoada e que os dias que vão se transcorrer dentro dela possa ter essa mensagem te ajudado a se postar com mais segurança, sabendo que Jesus segue à frente. Deus abençoe-nos a todos, muita paz e muita luz. Até o próximo encontro.